Olá, eu espero que esteja tudo bem com você e com os seus. Meu nome é Letícia Rangel, eu sou astróloga, tenho um projeto de vida chamado Uranice, que é o meu desejo de conectar a astrologia com as pessoas e de fazer com que as pessoas consigam aplicar a astrologia na sua vida diária, no seu dia a dia, de uma maneira mais prática, mais objetiva, e que elas saiam desses estereótipos, né, de achar que todo mundo que nasceu quando o Sol estava em Leão é arrogante, é orgulhoso, se ama muito. Talvez sim, talvez não. Às vezes é um grande sofrimento também, esse peso todo, né? O signo de Leão é um signo que acaba colocando um peso muito grande na pessoa. Então vamos entender um pouco desse rolê aqui, até para a gente poder entender os leoninos também, né? A gente que não tem tanto leão no mapa, a gente poder entender também aquele coraçãozinho, né? Coração, inclusive, é, é é o órgão, né, que Leão rege no corpo humano. Então vamos lá. Aonde a gente tem Leão no nosso mapa, independente de ter planetas ou não, né, o signo, a casa onde esse signo estiver no nosso mapa, é o lugar onde a gente precisa reinar. O Leão é o signo que tem essa capacidade de reinar. Então, o animalzinho, com todo respeito, né, que dizinho não tem nada, ele já fala, né? Ele já é o rei da selva. Então, ele dá aquele rugido, às vezes ele nem é lá essas coisas, mas ele dá aquele rugido que a floresta toda treme. Então, pensando no elemento e ritmo, como a gente tem feito aqui, né, sempre juntando isso, o Leão, então, ele é o quinto signo da roda zodiacal, ele está ali muito atrelado à quinta casa também, pela astrologia moderna. Ele é um signo que é do elemento fogo e de ritmo fixo. Então, o que isso significa, né? Se a gente pensar aí no fogo, então, o leão, ele é a própria fogueira, sabe? Ele é a parte central daquele fogo. É aquela parte ali, é o fogo da lareira, é o fogo da fogueira, sabe? É aquele fogo bonito, que a gente gosta de ficar em volta, né? O planeta, e aí a gente, na astrologia, a gente chama Sol e Lua de planeta. É claro que a gente sabe muito bem, né, que o Sol é uma estrela, que a Lua é um satélite, mas é só pra gente economizar português mesmo. Então a gente junta tudo, chama todo mundo de planeta. Mas o astro que rege, então, o signo de Leão é o Sol. Então a gente já pode começar a compreender a energia do leonino aqui. O sistema é solar. Os planetas todos giram em torno do Sol, né? Os planetas, eles não têm brilho próprio, eles não têm luz própria. A luz deles é a luz refletida pelo Sol. Então o Sol, ele alimenta, ele dá calor, ele é o que nutre aquilo tudo, né? Então daí a gente vê o tamanho da importância que Leão se dá, que o Leão se dá, e aonde a gente tem Leão no mapa é onde a gente precisa governar a nossa vida. A gente precisa comandar as coisas, sabe? Leão é o signo da extroversão, da vontade, da ambição, da autoafirmação, do orgulho, da autoridade, da liderança e também do drama, da dramaticidade, né? Por isso que a gente também tem muitos atores. E a profissão, não só de ator, mas também a profissão do professor, são profissões muito leoninas, né? Porque tem um palco ali, tem um púlpito, tem uma elevação, assim, que coloca a pessoa mais no centro ali da situação. Então, um leão forte no mapa traz aonde ele tiver essa capacidade da pessoa de reinar, de chamar a atenção, de todo mundo olhar para ela, sabe? De virar a atenção ali para ela. Então, aonde cai isso, onde cai leão no nosso mapa, independente também se você tem planetas ou não, é aonde você chama atenção. É aonde você precisa reinar. E não necessariamente isso é positivo, né? Vamos lembrar que o Sol, ele brilha, ponto. Ele brilha o que ele tocar. Então, se for ouro ou se for latão, brilha de qualquer jeito, sabe? Então, de repente, às vezes, a dificuldade toda e o excesso de orgulho
de autoafirmação do leão, às vezes é porque ele não consegue entender onde estão as habilidades dele. Então é muito importante que ele faça essa imersão em si mesmo, dele conseguir se compreender, se entender, se reconhecer, né? E a partir dali, então, ele sair para a luta dele, né? É um signo de fogo, então ele tem esse ritmo mesmo de luta, de liderar, de se conduzir, né? E acho que também essa é a grande questão do leonino, assim, ele chama a atenção. Então, ele precisa cuidar dele, ele precisa se preocupar com ele, porque o que vai aparecer é o que ele tiver ali cuidando, né? É o que ele tiver. Ele precisa cuidar das suas qualidades para ele chamar atenção de uma forma melhor, assim. E o autoconhecimento, ele acaba servindo para isso. A astrologia, ela acaba ajudando nisso, sabe? O leonino acaba se sentindo muito abraçado, né? Porque ele também se cobra muito. Não é só as pessoas que apontam o dedo nesses estereótipos todos e tal. Ele também se cobra. Ele acredita mesmo que ele é importante. E ele tá certo. A gente precisa muito, eu sempre falo isso, assim, a gente precisa aprender com o leonino, né? E ele também precisa aprender com ele mesmo. Mas ele tem essa voz de comando, né? E essa necessidade de comandar, de conduzir as situações, né? Vamos repetir. O sistema é solar. Então ele acha, né? Ele tem essa sensação de que ele é responsável por. E que se as coisas não estão indo bem, é por causa dele também. Então essa prepotência, às vezes, também atrapalha muito as coisas. Também, né, Leão é o signo da franqueza, da sinceridade, da clareza, e às vezes ele às vezes não tem muito filtro para falar, porque ele é um signo de fogo, então às vezes ele está movido ali no instinto dele de dizer aquilo que ele está vendo, né? E aí essa franqueza às vezes pode sair com uma certa grosseria, né? Porque ele não, mas não necessariamente com a intenção de machucar, sabe? Porque ele prima pela franqueza. Ao mesmo tempo, né, é o signo da generosidade também, né? Vamos lembrar que o sol, ele brilha para todo mundo, ele brilha na favela, ele brilha no palácio, ele brilha em qualquer lugar, né? O sol é para todos. Então, por isso também é o signo do amor, é o signo no sentido do amor à existência, né? Do amor à própria vida, do irradiar uma luz, assim, né? Ele tá no centro, então é dele que as coisas irradiam. Então, por isso as profissões de professor e ator combinam tanto com Leão, sabe? Então, ele também tem uma altivez, assim, né? Às vezes ele parece até um pombinho andando, criança leonina, é muito engraçado, esse menininho leonino. É engraçado de ver porque ele anda todo, sabe? Parece um pavãozinho, assim, né? Ele às vezes anda igual um pavão. Tem essa pose, né? A pose do leão, então ele tem uma postura, ele tá sempre preocupado em levantar os ombros, assim, então tem agora uma leonina aqui, ó. Né? E ainda com relação ao animal, o leão, né? Vamos falar da juba, então, porque essa relação com o cabelo, com o brilho, com o glamour, com aparecer uma coisa bonita, com a coroa, ele tá sempre com alguma coisa no cabelo. Ou ele tem um corte de cabelo interessante, ou ele tem um caimento de cabelo bonito, assim, ou ele vai fazer alguma coisa, ou ele vai sempre andar com um turbante, com alguma coisa, mas essa parte do brilho, da beleza, de trazer alguma coisa com ele, e principalmente muito o dourado também, se for muito leão no mapa, provavelmente ele vai gostar mais de dourado, do amarelo, dessas cores assim, né, que tem a ver com a luz do sol. Também é o signo do orgulho, né? Então, às vezes, ele pode pecar aí pelo excesso de orgulho e às vezes não admitir algumas coisas, como ele tem esse lado, às vezes, meio conservador, sabe? Tradicional. Ele acha que as coisas têm que ser daquele jeito, né? É um signo fixo, então acaba que traz uma certa dose aí de teimosia também, sabe? A partir, né? Se eu estou falando que tem que ser assim, então é um signo muito, às vezes, despótico, né? Pode cair para um lugar muito autoritário também, porque ele tem essa necessidade de comandar, de brilhar, de se responsabilizar e de tocar as coisas. Então, se ele não tiver equilibrado, ele pode acabar
deixando de ouvir as outras pessoas, sabe? Para tentar manter um certo grau de autoridade, essa noção da responsabilidade, assim, né? Então, esses são pontos que eu acho que são importantes da gente lembrar, assim, e pensar também que essa necessidade de aparecer, de se mostrar e tudo mais, às vezes é doloroso para ele, às vezes não é. A autoestima dele nem sempre tá lá em cima como ele mostra, sabe? Às vezes ele tá fazendo isso, sabe, na base de um grito de socorro ali dentro. Então, é muito importante também o leonino andar com pessoas, conviver com pessoas de autoestima elevada, sabe? Porque é uma retroalimentação ali. Ele precisa da autoestima dele para viver, né? Ele precisa cuidar dele. Então, ele provavelmente, né? Normalmente, assim, quando a gente tem a Lua ou a Vênus em Leão e a gente passa por uma situação de tristeza, ou de fim de relacionamento, ou de saída de emprego, de uma situação que você se sentiu deixado de lado, né? O leonino, ele às vezes, principalmente a Lua e a Vênus, ela pode ir para um lugar de mudar alguma coisa, sabe? De mexer no cabelo, de emagrecer, ou de, sei lá, trocar a forma de se vestir, ou de fazer uma tatuagem, sabe? Que chame a atenção, assim, ou de mudar a maneira de se comportar, assim, mas ele precisa causar esse impacto naquilo, na aparência dele, sabe? Para que ele perceba a sua mudança interna junto com esse retorno externo, né? Com esse reconhecimento do outro. Como ele é um signo regido pelo Sol, ele precisa brilhar, então ele precisa ser visto. Ele não tem jeito, assim, ele tem essa necessidade de ser reconhecido. E isso é importante para ele, isso não é uma falta de autoconsciência, às vezes é mais uma necessidade de responder àquilo que ele acredita que ele é, sabe? E esse retorno ele vem do externo, né? Então, por isso que a profissão de ator, né, que vai ter aquele aplauso de volta, assim, para ele, isso é um reconhecimento, isso é um referendo, né, do esforço que dele ali, né? E principalmente aos seus talentos também, né? O signo do talento, daquilo que só eu faço, sabe? Daquilo da autoimagem, né? Daquilo que só eu posso fazer assim, né? E também tem muito a ver com a criança, que eu acho que a criança ela tem essa capacidade de ser ela mesma, né? Ela não tem tantos ela não está tão ligada assim nos cortes que a sociedade acaba fazendo, da gente precisar se comportar de uma determinada maneira, e aí a gente vai se distanciando um pouco da nossa essência, né? O leão não, o leão ele tem uma necessidade muito grande de estar sempre sendo ele mesmo, de estar sempre colocando para fora algo que só ele consegue fazer. Por isso que para ele tudo é muito especial e tudo que ele faz é muito especial, sabe? Porque é só ele que pode fazer daquela forma, né? Então também é o signo dos filhos, né? E do pai. Então tem uma relação também com a criação, né? Com aquilo que sai de dentro de mim. E a criatividade também, nesse sentido, assim, da ideia surgir de uma coisa que só você pode pensar, né? Tem uma individualidade nisso, né? Então, por isso que acaba sendo um signo mesmo muito ligado a tudo que vem do eu, né? E ele precisa reafirmar esse eu e dizer, olha, eu sou o suficiente, eu me basto, né? Todos os signos de fogo vão caminhar para esse lugar da autoidentidade. Mas Leão realmente já deixa isso assim muito muito bem exposto. Bom, é isso, né? Espero que os leoninos todos que assistam esse vídeo que vocês gostem, que vocês tenham se identificado, que eu tenha de alguma forma ajudado vocês a se entender um pouco melhor. Se eu não falei alguma coisa importante sobre Leão, coloca aqui. Provavelmente faltou um monte de coisa, né? Isso são só mesmo
um olhar, né? O olhar de hoje, amanhã provavelmente eu vou perceber outras coisas, enfim, compreender outras coisas, mas é isso. Deixe seu joinha, comente, compartilhe, passa a visão aí adiante, gente. É isso, um beijo.